Gente, boa noite. Os treinamentos, eu acho que é algo que vai fazer com que você, consultora, consiga aprender de melhor. Algumas consultoras são. Existem 3 formas de a gente aprender. As pessoas visuais, quando elas veem a tela do computador, quando elas veem o produto, e também quando as pessoas sinestésicas, que são aquelas pessoas que elas precisam, além de ver, ouvir, elas precisam praticar, né? Então, como a gente trabalha online nos nossos treinamentos, eu seja mais visual, ela esteja tendo dificuldade de aprendizado, né? Porque eu venho, eu falo, mas ela não está vendo na tela do computador um slide, a foto de um produto. E aí, então, eu pensei, eu vou retomar os treinamentos como a gente fazia os slides quando era um treinamento presencial. E o nosso treinamento de hoje é por que e como cuidar da pele, tá? Então, deixa eu te falar, consultora, você sabia que apenas 20% do envelhecimento da nossa pele, ele se dá por conta do processo natural de envelhecimento, os outros 80% são através dos maus hábitos e dos radicais livres. Deixa eu mudar a tela aqui. Gurias, vocês estão vendo o envelhecimento natural pela nossa idade, pelo passar dos anos, significa que os outros 80% são através de fatores externos, né? Quais são esses fatores externos que nós levamos e influencia muito no resultado da nossa pele? Então, por exemplo, raios UVA e UVB, o estresse, né? A nossa falta de sono, a pessoa que toma bebidas alcoólicas, né, que bebe, que fuma, tudo positivo ou negativamente, né, dependendo do estímulo externo que você dá na sua pele, no seu organismo. Então, poluição, os raios UVA, o estresse, falta de sono, né, os maus hábitos, o estilo de vida com maus hábitos, isso tudo vai fazer com que a nossa pele ela acabe envelhecendo precocemente. Estava falando sobre o envelhecimento, então, da nossa pele, né? Que apenas 20% do envelhecimento da pele se dá por conta da nossa idade. Os outros 80% são aí através dos fatores externos, poluição, os raios UVA e UVB, que são os raios causadores de queimaduras solares, que são os raios causadores do câncer de pele e também daquele envelhecimento. Vocês já viram que as pessoas que pegam muito sol, sem proteção alguma, ela acaba tendo uma pele mais enrugada, mais velha, né? Porque vai fazendo esse envelhecimento. Os raios são responsáveis por esse envelhecimento, né? Além disso, o estilo de vida das pessoas também determina então, aí, o quanto a nossa pele envelhece. Pessoas que dormem pouco, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que bebem pouco líquido, pouca água, né? Que não praticam exercícios físicos, então, que tem aí uma rotina sem exercício físico, que tem uma alimentação não saudável, isso tudo faz com que a pele acabe envelhecendo ainda mais, né? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho sobre novamente o kit Termoais 3D que vai vir fazendo esse tratamento, essa recuperação. Por quê? Porque ele tem aí na sua composição o complexo Age Minimase 3D, né? O complexo Age Minimase 3D, ele é encontrado na linha Timewise 3D. Por isso, esse nome, né? E quais são os principais ativos, gurias? É muito importante, é muito necessário que você, consultora, saiba pelo menos alguns componentes, alguns ativos, os principais ativos dos nossos principais produtos, né? E aí, no kit Termoise 3D, com esse complexo Age Minimase 3D, ele tem o quê? O resveratrol encapsulado, ele tem o quê? Vitamina B3, e ele tem o quê? Peptídeo especial. Então, o que o resveratrol encapsulado ele vai fazer? Ele vai fornecer um triplo benefício antioxidante para defender dos efeitos negativos dos radicais livres. Radical livre é tudo aquilo que vem de fora e que prejudica, tá? Então, esse resveratrol, por ele ser um antioxidante, ele ajuda ainda mais a proporcionar um tom de pele mais uniforme. Vocês sabiam disso? Além da vitamina B3, o resveratrol, ele também ajuda, então, aí a diminuir e a equilibrar a tonalidade da nossa pele, tá? E ele trabalha em harmonia com o colágeno natural da pele. O que é o colágeno? O colágeno é aquela fibra que dá sustentação à nossa pele. Ela vai dar firmeza, densidade e elasticidade para a pele.
Então, tudo isso, o resveratrol, ele vem tratando de dentro para fora na nossa pele, tá? Então, quando o resveratrol trabalha junto com as fibras de colágeno, ele vai fazendo com que aquelas linhas mais finas e rugas, elas vão desaparecendo, ele vai melhorando essa aparência, ok? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre o resveratrol, que é esse antioxidante. O resveratrol, ele vem da onde? Ele vem da uva, ele é um antioxidante natural. E aí, agora a gente vai falar também sobre a vitamina B3, que faz aí parte do complexo Edminimase 3D. O que a vitamina B3 faz? Então, ela é uma vitamina hidrossolúvel, tá? Do complexo B. E o que isso faz? Que ela inclui a niacinamida. Então, vitamina B3, né? A niacinamida, ela tem alto poder e capacidade de clareamento e uniformização do tom. Hoje é um dos ativos mais utilizados em produtos que tentam tratar pigmentação da pele, que são desenvolvidos para tratar a pigmentação, né, manchas na pele. E é muito importante que você, consultora, saiba que existem vários tipos de manchas na pele. A mais conhecida são o melasma e as melanoses solares. Eu estou preparando um treinamento só de mancha, bem legal para trazer para vocês aqui, para que vocês fiquem. Mancha senil, melanose solar e melasma são as manchas mais conhecidas e que a mulher brasileira, né, o povo brasileiro mais desenvolve. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais profundo sobre isso para que a gente possa levar aí conhecimento no tratamento, na venda, na hora de indicar, né, um produto para a nossa cliente. Então, olha só, voltando aqui a falar da vitamina B3, então a gente já sabe que ela é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, nome bonito que fala que é assim, né? Conhecida aí popularmente como niacina ou niacinamida, tá? E é muito importante que você, consultora, na hora de você falar para sua cliente, você use esse termo, né? Niacina, niacinamida, né? Porque vitamina B3, às vezes a pessoa vai associar que é uma vitamina para o crescimento, que tá, né? A gente às vezes não estuda sobre isso, mas quando você fala niacina ou niacinamida, isso vai te trazer aí mais, como é que eu vou te dizer? Você vai transmitir mais confiança para sua cliente, ok? E essa vitamina B3, a niacinamida, ela trabalha em dobro como antioxidante para defesa adicional da pele contra os radicais livres. Olha que legal. Então, ela complementa os peptídeos e o resveratrol, né? E ela é amplamente conhecida pela potência em iluminar a pele. Lembra que a gente fala sempre que o kit Thermoise 3D ele tem algumas funções básicas, que é proteger a nossa pele, ela vai depender dos radicais livres, vai trazer aí nutrição e vai trazer iluminação natural da pele. A tua cliente que começa a usar o kit Thermoise 3D, se ela usar todos os dias, de manhã e à noite, com 2 semanas ela consegue perceber uma diferença já na tonalidade, na firmeza, por conta, né, da densidade, por conta das fibras de colágeno que trabalham junto com o resveratrol, ele vai trazendo essa densidade, firmeza e elasticidade para nossa pele. E a gente percebe uma pele muito mais iluminada, muito mais tonificada. Tudo isso por conta da vitamina B3, que está presente no complexo Edminimase 3D, que está onde? No kit Thermoise 3D, ok? E os peptídeos especiais, o que são esses peptídeos especiais, tá? Eles são compostos de 4 aminoácidos ligados entre si, que trabalham aí a harmonia com o colágeno natural e a elastina da pele, ok? Fazendo com que esses peptídeos, eles estão fazendo com que a nossa pele ela vá se renovando dia após dia, tá? E muito resistente aí, e vai fazendo com que essa pele ela fique muito mais resistente e com uma aparência muito mais radiante. Então, os principais componentes do complexo Edminimase 3D
o resveratrol, que é o antioxidante, a vitamina B3, que é a niacinamida, e os peptídeos especiais, então, aí que são interligados por esses 4 aminoácidos, tá? Juntando tudo isso, a gente tem nesses 4 produtos tudo aquilo que a nossa pele necessita. Então, o complexo Edminimase 3D, ele é encontrado nos 4 itens do nosso kit Termoise aqui, do nosso kit Termoise 3D. No gel de limpeza, no hidratante do dia com filtro solar, no hidratante da noite e no área de óleos. Então, quando a gente fala desse kit, ele já vem completo. A tua cliente te pediu um produto. Eu quero um produto para tratar as minhas linhas de expressão, né? Como que você vai fazer isso? Você precisa ensiná-la para ter resultado, ela precisa fazer uma limpeza adequada, mas ela precisa hidratar, ela precisa proteger e ela precisa nutrir essa pele. E ela precisa cuidar dessa área de olhos, que é a área do nosso rosto que mais entrega aí quando a gente tem desafios com a nossa pele no nosso dia a dia, uma noite mal dormida, um choro, né, em excesso, tudo isso, ela é entregue para essa área de olhos. Então, é muito importante que você, tendo esse conhecimento, você transmita para sua cliente, porque isso vai fazer com que ela se sinta segura de adquirir o kit Termoise 3D, né? Então, olha só, resumidamente, novamente, vamos falar aqui do gel de limpeza 4 em 1, tá? Como o próprio nome diz, ele oferece 4 super benefícios, né? Em uma só vez. Ele limpa, microesfolia, tonifica e já renova o brilho natural. Ele já começa a devolver a iluminação natural da nossa pele. E ele sempre deve ser usado de manhã e à noite. Gurias, não adianta a gente só hidratar a pele, a gente precisa fazer a limpeza, é o principal passo, né? O creme diurno com filtro solar, ele mantém a pele protegida, como se fosse uma película protetora, por até 12 horas, tá? Por até 12 horas. Inclusive contra os raios UVA e UVB, ele tem essa proteção. E aí, agora vindo o verão, muitas vezes eu ouço das clientes, eu ouço das consultoras, sim, eu fazendo uso do hidratante com filtro solar, eu preciso fazer, é necessário fazer o uso de um outro filtro solar. Gurias, eu vou ser muito sincera, eu tenho melasma. E eu cuido bastante, né? Então, assim, ó, eu percebo, eu na praia, eu aplico protetor solar e eu finalizo com esse hidratante, porque eu gosto muito da textura que ele deixa na nossa pele. Mas no meu dia a dia aqui, eu uso só ele por conta que ele já tem esse FPS 30, que é o mínimo que a gente deve usar, né? Então, assim, ó, além de ele fazer essa proteção contra os raios UVA e UVB, causadores de envelhecimento precoce, causadores de câncer de pele e das manchas, né, na nossa pele, ele vai prevenir o aparecimento de sinais também, proporcionando ainda mais firmeza e a melhora na aparência das linhas finas e rugas. Ou seja, o hidratante diurno, ele também é anti-idade, ele também está tratando as nossas linhas de expressão. Aí o nosso creme noturno, ele age enquanto a gente dorme. Por isso, quando as pessoas que trabalham no dia a dia, né, que trabalham durante o dia, chegam em casa, toma banho, lava o rosto, ela não vai passar na hora o hidratante noturno. Esse hidratante noturno, ela vai deixar para passar na hora que ela estiver escovando os dentes, estiver indo dormir, porque ele fica agindo na nossa pele enquanto a gente dorme, né? E ele tem a função do quê? Por que ele age enquanto a gente dorme? Porque ele tem a função de renovar aí a nossa pele, ajudando aí a proporcionar mais firmeza. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? O sono da beleza. Enquanto a gente dorme, ele vai agindo, ele vai nutrindo. É como se fosse o alimento da nossa pele. A nossa pele vai sendo nutrida enquanto a gente está dormindo. Você acorda aí com uma aparência muito mais saudável e radiante. Querem fazer um teste? Fiquem 2, 3 dias sem usar o hidratante noturno para você ver como você acorda com a pele com um aspecto muito mais cansado. Se você fizer o uso todas as noites desse hidratante noturno, tu acorda com uma pele mais renovada, porque enquanto a gente está dormindo, ele está agindo. A pele amanhece hidratada, ela amanhece mais viçosa. Se você não usar, ela amanhece com um aspecto ressecado, sabe? Sem vida.
E complementando, e não menos importante, eu acho que é um dos passos mais importantes, o creme de área de olhos, tá? Que é essencial, então, para deixar a pele da área de olhos, por tratar de uma pele de 7 a 10 vezes mais fina que o restante do nosso rosto, é muito mais firme e iluminada. Se você não passa, se você não cuida dessa região de área de olhos, as olheiras, o inchaço, né? Eles se tornam mais visíveis. O hidratante, ele melhora essa aparência das olheiras, do inchaço, das linhas finas e desses sinais visíveis de uma noite mal dormida, de um cansaço, tá? Ele vai fazendo. E qual é a forma correta, tá? Eu sempre gosto de estudar, procurar, assistir vídeos de médicos, inclusive, né, dermatologistas, e sempre estudando aí os vídeos dentro da empresa, da nossa empresa, porque é sobre um produto que a gente vende. Você deve dar batidinhas nessa região de baixo dos olhos, ensinar a sua cliente a fazer isso, porque na hora que você vai dando essas batidinhas, você vai ativando, né, os principais ativos, e quando você massageia, você finaliza. Então, sempre traz de dentro para fora, levando em direção à área de olhos. Nunca faça para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, porque essa região aqui ela já é muito fininha, ela já é mais flácida, e esse movimento para lá, para cá, é igual algumas pessoas que fazem depilação da sobrancelha, depilação das sobrancelhas com cera. Quando puxa a cera com força, olha só, essa pele vem junto. Então, você pode observar que essas pessoas, elas acabam tendo essa região de área de olhos, principalmente as pálpebras superiores, a pálpebra móvel e essa pálpebra superior, muito mais flácida, muito mais caidinha, muito mais pelancudinha, tá? Então, quando a gente dá as batidinhas ativando esse produto e faz essa massagem, a gente traz aqui, ó, tira aqui de dentro onde tem essa bolsa, a aguinha, e traz em direção aos olhos. No nosso rosto, os lugares onde a gente vai desenvolvendo linha de expressão, significa que a água não está circulando dentro na nossa pele. Então, se ela não está circulando, ela vai desenvolvendo o quê? Linhas de expressão. Quando a água começa a circular, que a gente ativa usando os cremes todos os dias, fazendo essa massagem, porque quando você passa o hidratante do dia, o hidratante da noite no teu rosto, a gente faz a massagem, né? E é sempre importante você trazer movimentos de dentro para fora e de baixo para cima, sempre. Nessa região aqui, ó, da papada, aqui do queixo, do maxilar, você faz uma massagem do centro do teu queixo, levando em direção ao cantinho da orelha. E nunca puxem aqui, ó, da papada em direção ao seu colo. Faça sempre ao contrário, sempre de baixo para cima, porque com o tempo tudo vai caindo. Então, a gente faz sempre essa massagem, levando, e quando a gente traz aqui, ó, com os 2 dedinhos no cantinho aqui, ó, da orelha, aqui tem pontos de drenagem, então a gente faz com que essa água que se acumule, desenvolvendo essas, né, deixa essa região aqui toda mais flácida, mais murcha, mais caída, a gente com esse movimento e com a penetração dos ativos do produto, ela vai melhorando aí o contorno facial. E aí a gente tem vários outros produtos no qual a gente pode complementar ainda mais o nosso skincare, o skincare da nossa cliente. A gente tem aí os boosters de vitamina C, mais o resveratrol, a gente tem o booster de ácido hialurônico mais ceramidas, a gente tem o sérum o sérum renovador de vitamina C mais E, né? Nós temos o sérum lifting da linha Repair. Eu vou trazer um treinamento agora para começo de dezembro sobre a linha Repair, um treinamento bem top e bem sucinto e bem completo para que vocês aprendam para vender e indicar corretamente aí para suas clientes de pele mais madura. Então, assim, hoje, apesar de vocês não estarem vendo os slides que eu tinha preparado aqui para vocês, mas eu queria trazer algo que ficasse gravado na memória de vocês, para que na hora que vocês fossem fazer um atendimento, vocês lembrem, né? Vocês estudem, vocês anotem como que a Ana Carla começou a aprender, né? Se a Ana Carla era uma pessoa que não tinha uma rotina de cuidados com a pele, de skincare, não sabia se maquiar, não usava maquiagem,
né? Vocês viram aquela publicação que eu fiz semana passada lá no meu Instagram, do hoje, e a Ana Carla hoje, a Ana Carla de 2013, que não cuidava da pele, que não tinha essa rotina de cuidados, né? Eu digo que em 2013 são 9 anos, 9 anos de diferença, mas que esses 9 anos são muito melhores agora, porque há 7 anos eu cuido da minha pele. E teve vários momentos nesses 7 anos que às vezes eu copiei, que eu não fazia direito, que eu não usava todos os dias o hidratante, que eu dormia de maquiagem. Então, é uma rotina que a gente precisa criar e desenvolver para a gente ter esse resultado. Então, se você, consultora, você tem esse conhecimento, você vai aprendendo sobre os produtos, você desenvolve essa técnica e você consegue transmitir para a tua cliente ela vai se sentir segura de comprar o produto que você vai estar indicando. Você vai ter cliente e ela vai te perguntar assim, Diana, eu quero tratar as minhas linhas de expressão, eu tenho umas rugas aqui, o que tu me indica? Né? Vai pedir para a Lu, vai pedir para a Daiane, e aí com esse conhecimento vocês vão conseguir analisar a pele da cliente e orientar e sugerir, né, para ela o melhor produto, porque a gente tem várias linhas, a gente tem a linha botânica, que é para peles mais jovens, que não tem nada de sistema anti-idade, a gente tem a linha Clear Proof, que é para aquela pele acneica, né? Mas ela tem uma idade mínima para ser indicado, não pode ser usado por gestante, então por conta do ácido salicílico. A gente tem a linha Repair, que é uma linha de tratamento power, né, para uma pele aí que já está mais madura, e a gente tem a linha Time Wise 3D, que é a linha com os primeiros que tem na sua composição sistema anti-idade. Então, assim, ó, e que você pode usar até para pessoas com mais idade. Então, quando você for orientar a tua cliente, se você conhece um pouquinho de cada linha, um pouquinho de cada dos principais ativos de cada linha, você vai conseguir direcionar corretamente para sua cliente, tá? Alguém tem alguma dúvida? Porque esse treinamento não era longo e, apesar de tudo, eu atrasei porque não consegui abrir ali, né? Vou mandar formatar o meu computador quarta-feira, porque quarta não, quinta-feira, dia 1º, porque o fechamento eu preciso dele mesmo nessa bênção, e para a gente, na próxima semana, aí já ter um computador que esteja um pouco mais com vontade de trabalhar, né, gente? Mas ele também já está antiguinho, então talvez seja isso. E esse final de semana as crianças jogaram. Eu caí na besteira de dizer para eles que dava de ter uns joguinhos, dava de jogar online aqui, e eu cometi isso. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se eu perguntar agora aqui para vocês, abram os microfones, não tem problema. Se eu perguntar aqui para vocês, quais são os principais ativos do Kit Timewise 3D, vocês sabem me responder? Vamos ver se eu lembro, né? Deter, defender e é as 3D, né? Eu não lembro outro agora. Ó, os principais ativos não é isso, tá? Quando eu falo em principais ativos, são o que compõe o Kit Timewise 3D, o que compõe o complexo Edminimaze 3D. Os 3Ds, eles vêm de deter, defender e devolver. Gurias, anotem isso. Anotem o que significa cada desenho. Peguem o gelzinho de limpeza de vocês, colhem uma etiqueta de preço aqui atrás, ou uma fita crepe, e coloque lá os 3Ds, DDD, deter, defender e devolver. E aí você pode, inclusive, anotar onde que cada um age, em qual dos produtos. Mas anota aí, Lu, quando eu falo dos principais ativos do complexo Edminimaze 3D, resveratrol, niacinamida, que é a vitamina B3, e os peptídeos encapsulados, que foi praticamente o que a gente falou hoje. Eu trouxe um resumo dos 3, e olha como é importante. Porque às vezes a gente ouve falar e se bobear, a Ana Carla está falando de novo do Kit Timewise 3D. Hoje eu trouxe o Kit Timewise 3D de uma forma um pouquinho mais, talvez, mais profunda. Porque a gente ouve, né, que é o kit de skincare, né? A gente fala dos 4 produtos, o que cada um faz, a gente fala do deter, devolver, deter, defender e devolver, mas é importante, é necessário que você saiba quais são os principais ativos.
Ana, mas essas palavrinhas sempre são difíceis de lembrar. Meu Deus, que palavras complicadas de lembrar. Tem que Ó, escrever mesmo, tem que anotar atrás e deixar escrito, porque não, a gente não lembra de falar na hora assim, dessas palavras, é muito difícil. ó, e quando você fala, quando você decora, quando você aprende, na hora que você estiver apresentando, eu já fiz, a Lu já me viu fazer quando eu fui para trabalhar lá com ela. A Diana, no dia que eu atendi ela, que a gente se conheceu, que ela veio fazer a entrevista de início, que eu presenteei ela com uma limpeza de pele, e a Daiane também já viu eu fazer, porque eu já atendi ela, e ela já me viu atender, fazer a sessão junto com ela, atendimento com as clientes dela. Quando vocês estão lavando o rosto, eu falo do gel de limpeza, e normalmente a gente faz o microdermabrasão, né? E lá, quando ela está fazendo a esfoliação, eu falo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esse é o quarto procedimento não cirúrgico mais utilizado nos Estados Unidos hoje. A pessoa capta essa informação. Gurias, para eu aprender isso, eu anotei num caderno, eu gravava a frase repetidamente para na hora que eu fosse fazer a apresentação, eu falar como se fosse a coisa mais natural. Agora a gente tem os peptídeos, né, encapsulados no kit Termoise 3D. Antes, os peptídeos eram na solução noturna e diurna. Guria, foram meses para eu decorar o que eram os peptídeos da solução noturna e diurna. Os colágenos, os peptídeos, eles agem na fibra de colágeno. É o que dá sustentação, firmeza, densidade, firmeza e elasticidade. E aí, como é que tu vai lembrar disso? Faz a cola. Cola aqui atrás. Gurias, peguem o gel de limpeza, que é o maior, tá? Faça uma cola com a letra de vocês, que vocês coloquem lá o gel de limpeza na mesa e a tua cola tá aqui. Faz a cola no gel de limpeza, faz a cola no hidratante, faz a cola em cada um dos hidratantes, mas coloquem para você fazer, porque daí tu vai estar explicando para tua cliente, tu vai dizer, agora a gente vai usar o gel de limpeza, e aqui tu vai falar, tá aqui, ó. Aí eu não lembro o que é, como que fala mesmo, aí peptide, é diferente, é bonito, é um nome diferente, né? E aí, na época, a gente, na solução noturna e diurna, a noturna, a gente tinha os peptídeos, eles eram visíveis, eles eram bolinhas dentro do produto que a gente via, e quando a gente tirava ele pela válvula pump, ele estourava na nossa mão. Então, era o máximo mostrar isso para cliente. Hoje, isso tudo está onde? Aqui dentro, peptídeos encapsulados, mais o hidratante. Tudo num único produto. Antes era separado, a gente tinha a solução noturna e o hidratante. E agora a Mary Kay otimizou num único produto. Entende? Então, faz a colinha para que você faça, que você aprenda a falar. E como que tu vai lembrar? Falando, fazendo. Se vocês entrarem, acho que a Dai, não sei se a Dai já a Dai entrou esse ano também, ó, esse ano já não tinha mais o Instagram, quer dizer, tem o Instagram, mas tá, não, a gente não, a Rê não trabalhou mais com ele por lá. E lá tem muito treinamento. Se vocês verem, eu já dei vários treinamentos da linha TMOS 3D, e é algo que a Renata sempre fala. Eu gosto de assistir os treinamentos da Carla da linha TMOS 3D, porque cada treinamento, se ela der um treinamento por semana, ela vai falar alguma coisa diferente. Porque você vai estudando, e você precisa trazer uma forma que seja clara para a tua cliente. Às vezes você vai atender uma cliente que ela tenha mais conhecimento técnico, por exemplo, talvez uma enfermeira, né? Uma médica, uma dentista, elas estudam, elas conhecem princípios ativos, ok? Então, você vai falar os nomes mais niacinamida, os peptídeos encapsulados, né? Mas se você vai atender uma pessoa que ela não tem um grau de conhecimento, é uma pessoa mais simples, você vai falar de uma forma mais fácil de ela captar, de ela entender, entende? Você, consultora, tem que ter um vocabulário vasto para que você consiga alcançar o maior com atenção, né? Que a tua cliente, você consiga alcançar a tua cliente, seja ela uma pessoa mais simples, sem conhecimento, ou seja ela uma pessoa que tenha muito conhecimento de princípios ativos e tudo isso. Entende? Então, por isso a importância, a necessidade de você conhecer o que diz o kit, né? Estudar um pouquinho mais profundamente. Você pode ir lá e você pode baixar. Esse sistema, ele está muito top. Você coloca lá, kit 3D.
ele vai dar tudo sobre o kit 3D. Tem lá a ficha de produto. Você pode baixar a ficha de produto e deixar salvo lá no teu grupo de você com você mesmo sobre o kit mais 3D. Você pode ler, você pode fazer as anotações, você vai colocar o que é mais importante aqui na sua colinha, mas não deixe de fazer, para que você consiga alcançar e explicar para a tua cliente e ter mais resultado. Alguém tem alguma dúvida? Lu, se eu te perguntar agora, quais são os principais ativos do kit mais 3D, tu consegue me responder? Peptídeos encapsulados. Resveratrol. Gente, já teve resveratrol vezes... e niacinamida, isso? Não, niacinamida. Niacina ou niacinamida. Uhum. Ó, para vocês gravarem, tem uma pomadinha niacina, né? Que é muito usado para machucadinho, né? Ela deixa sempre... ela deixa... É uma pomada que me chama a atenção, que a minha mãe sempre usava quando era pequena, né? Se você pegar lá, ela tá escrito niacinamida, entende? Então, assim, ó, decorem. Não é que vocês têm que pegar... Não, mas vão colocando lá. O do kit mais 3D, esses 3 princípios vocês precisam saber. Por isso que eu estou dizendo, coloca lá niacinamida, resveratrol, niacinamida e peptídeos encapsulados. Tá, então olha só, vamos traduzir então para entrar fácil na cabeça de vocês o que são os peptídeos? Se eu falar em aminoácidos, vai complicar mais ainda. Daí, como é que eu explico para vocês o hidratante da noite? Ele é o quê? Quando eu falo para vocês, consultora, ou para... Ele é tipo um colágeno? Ele é o quê? É um colágeno, tipo um colágeno, o da noite? O da noite, ele age junto com essa propriedade, né? Ele age junto com as fibras de colágeno, exatamente. Mas aí, ó, quando eu falo no kit mais 3D, quando eu vou explicar do hidratante da noite, o que eu falo para cliente que ele é o quê? Por que ele tem que ser usado na hora de dormir? Porque ele é o quê? O alimento. Ele é o nutriente. É como se ele fosse um alimento para a nossa pele. Ela vai estar o quê? Se ele é um alimento, nutriente. São vitaminas e nutrientes necessários para quê? Para a gente crescer. Para uma criança, um bebê crescer saudável, o que precisa? De alimento e vitamina. Ele precisa se alimentar corretamente, ele precisa ter as vitaminas necessárias, ok? A nossa pele é a mesma coisa. O hidratante da noite, ele age como um alimento. Ele vai o quê? Ele é o hidratante nutritivo. Ele é o alimento da nossa pele. Enquanto o do dia ele vai fazer uma proteção, uma película protetora, ele vai proteger a nossa pele, o da noite ele vai o quê? Alimentar a nossa pele. Diana, tu, eu acho que ele tinha caído. Ele age na nossa pele como um nutriente, como um alimento. Lembra que eu explico que é como se fosse uma comidinha, um alimento para a nossa pele, que ela vai se abastecer enquanto a gente dorme? Então, se torna... Se você começar... E aí, o que acontece? Se você vai lá e você estuda sobre os principais ativos, você começa a entender. Tu tá com alguma dúvida? Pede lá no grupo. Não estou entendendo isso aqui. Alguém pode me ajudar? E aí, tu vai criando o teu vocabulário de uma forma que fique o quê? Você saiba, ficou fácil, você entendeu, você aprendeu e fica fácil para você transmitir para sua cliente. Mas deixa eu perguntar para vocês, gostaram desse treinamento? Pena que vocês não conseguiram ver as imagens, né? Mas tá tudo bem. Pena que não conseguiram ver as imagens, mas vou dar um jeito nesse computador. Vamos fazer, não desisto, como diz Dani Fontana. Fiquei 6 meses fazendo treinamento sozinha, sem nenhuma consultora, mas não desisti. Hoje a top 1 do Brasil, quase a do mundo já, né? Então, a gente não desiste, mesmo nos perrengues. Gostaram desse tipo de treinamento para que vocês consigam entender cada produto?